Olá, gente, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um quadro Experiência Pastoral. E hoje nós estamos tendo a honra, a alegria de receber esse grande homem de Deus que é referência na nossa nação e até fora da nossa nação. Já são 34 anos de ministério e hoje ele estará compartilhando conosco um pouco da sua caminhada com Deus. A paz do Senhor, pastor Josué Brandão, como é que o senhor está? A paz do Senhor, querido. Tudo bem, graças a Deus. A paz do Senhor para vocês. Que Deus abençoe cada um, cada uma, por sua misericórdia. Estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, que alegria ter o senhor aqui conosco, que honra. E a gente sempre usa como start, como foi a sua adolescência? O senhor é filho de pastor, não é isso? Como foi ser filho de pastor na sua adolescência e na sua juventude? Bom, eu teria que falar disso dentro de uma perspectiva distinta. Sim. Vamos falar do adolescente enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Eu tive, como boa parte dos adolescentes normais, muitos conflitos. Meu Deus. Né? Muitas crises existenciais. E junto com essas crises existenciais, eu tive alguns traços de descomportamento, será que essa palavra existe, né? Briguei muito na escola. Foi mesmo, pastor? Briguei muito na rua. Meu Deus. Apanhei muito, bati bastante. Meu Deus. Né? Mas era filho de pastor. Sim. E neto de pastor. Meu Deus. Mas o meu pai sempre foi pastor de cidades bem interioranas. Sim. E igrejas pequenas. E nós enfrentávamos todas as dificuldades comuns de uma vida no interior do Nordeste, sim, sim, em regiões sertanejas. Então, passávamos muita dificuldade, muitas vezes necessidades, né? Ainda assim, em nenhum momento eu me afastei do convívio da igreja, vamos dizer, totalmente. Sim, desviou, sim. Foi para o mundo, nunca aconteceu, né? Eu sempre estive envolvido de alguma forma, presente no ambiente da igreja. Sempre na igreja local ali. Sempre na igreja local. Na juventude eu tive uma experiência com Deus muito forte aí com 16 anos. Sim. Na época do meu maior conflito pessoal, né? E aí em algum momento eu estava num congresso de jovens que eu fui por ir, porque era uma cidade tão pequena, sim, sim, que você não tinha atividades, né, de lazer. Isso na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. Então fomos para esse congresso e lá, através de um louvor, meu Deus, Deus falou muito comigo. Inclusive a cantora era daqui de Pernambuco, da cidade de Belém do São Francisco. Meu Deus. Lá na divisa, né, entre Bahia e Sergipe, Bahia sim, e Pernambuco. Sim, sim. E ela cantou um louvor que era um louvor dela, na verdade um autoral. Ela não me conhecia, tá, até então. Mas durante o louvor ela desceu do púlpito e ela veio cantar com a mão no meu peito. Sim. E aí depois ela cantou um segundo louvor, que foi da Sheila Carvalhais, o segundo louvor. Eu sei que quando eu percebi, eu estava no chão, prostrado, chorando muito. Glória a Deus. Né? Terminou o culto, eu continuei chorando. Viemos embora na caravana, era em cima de um caminhão, um pau de arara, como eu chamava. Voltei chorando. Passei quase toda aquela noite em prantos. Sim. E impactado eu amanheci em jejum. Já totalmente impactado. E decidi que ia entregar a minha vida de fato. Glória a Deus. Para Deus. E aí o senhor começa a tramitar no ministério da igreja. Porque assim, o senhor chegou a trabalhar circularmente ou já foi assim direto para o ministério? Bom, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade como... Eu catava mamona. Sim. Durante a semana, vendia sonhos, aquele bolo. Sei qual é o sonho. No final de semana, engraxava sapato. Meu Deus. Fui servente de pedreiro, não aguentei, me tornei pintor. Isso eu estou falando com 12 anos. Sim, sim. Tá? Para ajudar os meus pais a manter a casa. Aí com 14 anos, meu pai foi pastorear uma igreja que não tinha nenhuma estrutura física e tal. Sim. Ele abriu uma metalúrgica, é uma longa história, mas é uma história de milagres. Né? Eu, em dado momento, falei com ele, agora o senhor pode cuidar da igreja que eu assumo a metalúrgica. Meu Deus. Então assumi a metalúrgica aí com 15 anos. 15 anos, pastor? Compramos uma fundição de gesso e começamos a forrar casas e tal. Então eu trabalhei sim vamos chamar do ambiente secular, o trabalho enquanto profissão. Sim. Né?
1992 é quando eu fui para São Paulo. Aliás, ainda nessa cidade, eu comecei a dirigir culto de jovens. Sim, né? sim. Depois dessa experiência. Tramitando, né, de trabalho e obra de Deus, exatamente. que é o processo natural do obreiro. Sim, sim. Líder de jovens, dirigir culto, evangelismo e tal. Né? 92 eu fui para São Paulo para visitar a minha irmã. Sim. Terminei ficando em São Paulo. Iniciei o curso teológico. Sim. Né? Isso com quantos anos, pastor? Isso eu tinha 16, 17 Muito anos. novo ainda, 17 né? anos. Muito novo. E aí iniciei o curso teológico básico em teologia, depois o médio, depois o bacharel. Nossa, Aquela bacharel, sim, escadinha, sim. né? Hoje o senhor é doutor. Já fiz o doutorado, Que bem. mas aqui estamos. Amém. Interessante. Aí o senhor fez o curso e começou a se envolver com a obra de Deus ali. O senhor poderia dizer para nós quando foi esse momento, ou esse convite, ou uma oportunidade que o senhor teve que, de fato, lhe lançou naquilo que a gente chama de cenário, não é? Daquilo que a gente pode chamar de um lugar de destaque. Porque eu entendo que o senhor começou muito novo já Sim. a pregar em convenção, e grandes festas, congressos, cruzadas. Mas o senhor poderia dizer, eu acredito que daquele dia Deus fez algo diferente na minha vida. Bom, eu vou citar 3 episódios. Claro que é um processo, mas Sim. o senhor pode... Eu vou citar 3 episódios que são em momentos diferentes da minha vida. Sim, sim. Tá? O primeiro episódio é quando eu fui para São Paulo em 92. Nós não tínhamos redes sociais, porque essa geração, a geração da rede social, não Sim. consegue nem pensar, né, no mundo sem a rede social. Nós não tínhamos. Então eu cheguei em São Paulo num sábado, fui para o culto de Santa Ceia na igreja que a minha irmã congregava. Sim. Portanto, o pastor não me conhecia, não sabia quem eu era. Sim, Tinha sim, garantia sim, sim. nenhuma de quem eu era, Sim. como pregador me refiro, né, como membro da igreja. A Assembleia de Deus tem aquela cultura de entregar uma carta de recomendação. Sim, a né, carta de para o recomendação membro e ainda tal. tem hoje em dia, pastor? Deve Muitas ter, né? igrejas, Deve sim. ter, né? Muitas. Então, quando terminou o culto, ele falou com a igreja assim: amanhã eu não estarei no culto. Sim. Eu fui convidado para pregar em Campinas e eu estarei em Campinas. Aí ele olhou para mim e fez assim: mas eu não vou pregar. Sim. Quem vai pregar é o baiano que chegou hoje da Bahia. Meu Deus. Só que ele não me conhecia. Ele não nunca tinha nem me noção ouvido de quem o pregar, senhor era, né? Tá? E ele era um homem muito rígido, ele era um sargento da polícia militar. Então ele era muito... E Chegava fui a pregar. assustar. E fui pregar. E aí começou sem eu ver, né, que estava conversando. Um segundo momento que eu diria me colocou dentro de uma esfera de ministério, Sim. da pregação, é quando eu fui convidado para pregar numa igreja do interior da Bahia. Sim. Né? Era uma igreja relativamente pequena, era uma congregação inclusive, e no dia do culto o pastor presidente veio. Meu Deus. E o cantor que me indicou, lá da igreja, fez Sim. assim, ó, prega direito, porque senão tu acaba contigo e comigo. Acaba com os dois de uma vez só. E eu preguei e tal, e Jesus abençoou. Glória a Deus. Foi uma multidão que aceitou a Jesus como Salvador naquela noite, foram 100 e X pessoas Sim, sim. que aceitaram a Jesus como Salvador e tal. Na convenção seguinte, esse pastor João Evangelista, ele já dorme no Senhor, Sim. né? Mas um patrono, um patriarca muito querido. Ele chegou na convenção e disse assim: irmãos, tem um pregador na Bahia que eu gostaria de indicar a vocês. Na convenção geral. Na convenção estadual. Sim, sim, sim. Né? Eu gostaria de indicar a vocês porque ele foi pregar numa igreja nossa e me trouxe um grande problema. Meu Deus. Os pastores tomaram um susto, né? Ele me fez construir um templo para os novos convertidos. Meu Deus. Aí a minha agenda a nível de Bahia, Sim, né, sim, ganhou sim. uma projeção muito Que grande. bênção, pastor. E foi quando eu preguei na convenção estadual Da Bahia. da Bahia. Sim. Num outro cenário, num outro episódio que não cabe agora por causa do tempo. Sim, sim. Né? Mas alguns anos, 2005, 2006, aí é quando vem o momento que eu diria que é o momento chave da expansão. Sim, sim, Né? sim. Eu Seria Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins isso. da terra. Então eu recebi uma ligação de alguém que disse assim: olha, é da CPAD. Meu Deus. Recebi uma ligação da CPAD em 2005, eu naquele nível que eu era como pregador itinerante do estado e tal. Quantos anos mais ou menos, pastor, nessa época? 21 anos. Muito novo, pastor. 21 anos. E eles disseram: o seu nome foi indicado para pregar no Jubileu de Diamante da CGADB. Meu Deus do céu. Só está faltando a sua foto. Eu disse: eu? Minha foto? Sim.
Mandei a foto, mas eu sinceramente acreditei que era um trote. Sim, sim, sim. Então eu não falei com ninguém, não falei com meu pai, não falei com a minha mãe. Né? Ficou guardado no coração. Não falei com a minha esposa, eu já era casado, recém-casado, não falei. Só, isso aqui não vai ser verdade. Igual a Maria, né? E ela guardava aquilo no seu coração. Não for, vou pagar um... Aí no mês seguinte, o mensageiro da paz trouxe as fotos dos pregadores que iriam ministrar na convenção geral e a minha não veio. Sim. Então eu pensei comigo, realmente foi um trote, ainda bem que eu não falei com ninguém, né? Muito boa a história. Quando foi no trimestre seguinte da escola bíblica, veio na contracapa da lição o anúncio do jubileu de diamante da CGADB, sim, a foto dos pregadores e a minha estava. Sim, sim. Aí meu pai, você não me falou nada? Eu não acreditei. Nem eu acreditei. Né? Então preguei na Convenção Geral. Que foi qual estado? Foi na Bahia? Foi no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, lá sim, no Rio Centro. Né? A mensagem, inclusive, existe no YouTube, que é "A noiva já está preparada". Sim, provavelmente eu já devo ter assistido. É possível. E aí, eu diria que a partir desse momento, não é que aumentou meu número de convites. Sim. Aumentou a partir daí, eu diria que o projeção, o perfil dos eventos. Que aí eu passei a ser convidado para convenções, sim, sim, escolas bíblicas de obreiros, congressos estaduais. Sim, sim. Né? Em contrapartida, aumentaram também os ventos, porque quanto mais alto você voa, mais ventos você enfrenta, né? Eu concordo. Mas basicamente pastor, isso. Que bênção, pastor. Oh, que honra, viu, ter o senhor aqui. Pastor, o que a gente entende é que o senhor é referência pelo menos em 3 gerações. O senhor foi referência na geração do senhor. O senhor foi referência na geração que veio depois do senhor. E o senhor é referência para a minha geração. E como é que o senhor poderia explicar tanto tempo de ministério, tanta alegria, tantas tristezas que o senhor deve ter passado, tantas coisas, e o senhor se manter firme ainda, pregando quase que todos os dias aí, e continua sendo essa referência? O que o senhor atribui a isso? Eu tenho uma placa no meu gabinete que está escrito assim: "Deus tem sido gracioso para comigo". Glória a Deus. Eu não posso atribuir a nada mais. Glória a Deus. Do que a graça de Deus. Glória a Deus. Que olhou e disse assim: "Quero você, vou te usar". Glória a Deus. E vou te guardar. Glória a Deus. As intempéries são muitas. Eu comecei muito cedo. Sim, sim. E infelizmente não fui treinado para muitos vendavais, oportunidades, sim. Né, e lugares que eu deveria estar. Sim. Não fui treinado, inclusive, para algumas decisões que precisavam ser tomadas. Que o senhor precisou tomar. Hoje você tem o conceito, né, de mentoria, de consultoria sim. e tal. Na época o obreiro era formado ali pelo seu pastor. Debaixo de pancadas. Né? E muitas vezes o pastor também era um pastor que não teve um treinamento mais refinado. Sim. E às vezes até teve, mas não tinha a personalidade de formação. Né? Eu fui treinado pelo meu pai. E agradeço muito a Deus por isso, porque ele me treinou debaixo de uma rigidez ministerial muito grande. Mas nem ele estava, eu diria que preparado talvez, para me treinar dentro da linguagem do espectro e dos ambientes que eu passaria a frequentar. Sim. Né? Então, muito do que eu tive que aprender foi à base de, como diria minha avó, a trancos e barrancos. A trancos e barrancos. Pela própria experiência. Sim. Mas tenho que agradecer muito a Deus. E adoro a Ele N vezes ao longo do dia. Tá? Glória a Deus. Inclusive adoro, claro, a gente adora na própria existência, né? Sim. Porque reconheço que não há explicação para permanecer esse tempo inteiro, senão pela misericórdia de Deus. A graça de Deus. Para a gente concluir, eu passaria a noite toda aqui, até para aproveitar estar perto do senhor, de verdade. Muito obrigado. Mas assim, eu só quero fazer basicamente uma pergunta, como se fosse 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que o senhor fez no ministério que não faria mais? O que o senhor fez que faria novamente? E o que o senhor não fez que deveria ter feito? O que eu fiz que não faria mais? Que não faria mais.
Eu poderia listar algumas coisas e algumas delas eu diria até que falar eu posso não ser entendido. Sim, sim, fica à vontade, pastor. Mas eu acho que eu não pastorearia na minha cidade de origem. Não, meu Deus. Eu preferiria ir pastorear em um outro local, um outro povo, um outro ambiente. O que não faria... Isso é o que eu não faria. Seria. É pesado, isso vai dar um corte aí, pastor. O que o senhor fez que faria novamente? Cruzadas evangelísticas. Isso aí foi o ponto-chave do... Quero voltar a fazer agora em 2025. Que bênção. E o que o senhor não fez que deveria ter feito? Eu não fiz e deveria ter feito. Sim. E não fiz porque não fui, como eu disse há pouco, treinado para. Você precisa ter um gestor do teu planejamento de vida. Meu Deus. Alguém para gerenciar a tua agenda. Isso é muito forte, pastor. Alguém para gerenciar as tuas finanças. Alguém para gerenciar o teu estilo de vida. Sim, sim. E eu não falo isso do ponto de vista de profissionalizar a essência. Sim, sim. A essência seria a mesma. A essência é a mesma. Mas eu falo de profissionalizar a eficiência. Estou entendendo. Tá? Então, hoje eu faria, e estou trabalhando nesse sentido, de ter alguém que vai ser a pessoa que vai dizer assim, conduz por aqui, age assim, vem por aqui, não faz isso. Sim, sim. Medir o peso do que você fala, do que você faz. Seria de fato um escudeiro ali, uma... Eu diria que o termo que eu vou usar não é nem mentor. Sim. Né? Porque o mentor tem uma outra abordagem. Eu vou chamar de gerente mesmo. Gerente. Alguém que vai gerenciar. Meu Deus. Isso é muito forte. Tua planilha. Porque pra gente que está iniciando agora, fica o exemplo, não é? Sim. E assim, a conclusão dessa pergunta, pastor, seria a seguinte. Eu imagino que o senhor já fez X e X entrevistas como essa, podcast, e já foi em vários lugares nesse mundo inteiro. Mas qual é a pergunta que o senhor gostaria de responder que não lhe fizeram até hoje? Se tem. Como você se sente? Meu Deus. Pastor? Essa é a pergunta que ninguém faz a um pastor. Meu Deus. Como o senhor se sente? É uma longa resposta. Fica à vontade, pastor. Alegre no serviço. Eu já disse e vou repetir. Se hoje eu partir para a eternidade, vai um pastor que não é frustrado no ministério. Eu Sim, não tenho certeza. frustração no Com ministério. certeza. Deus me gerou oportunidades e eu sei que estou fazendo aquilo que fui chamado para fazer. Glória a Deus. Tá? E apesar das dificuldades que tive, Deus me gerou oportunidades incríveis. Glória a Deus. Então eu não tenho frustração nisto. Mas você tem... Sabe aquela charge que o camarada está ouvindo alguém reclamando porque esse alguém está sangrando ali porque deu uma topada e você... Tem até a foto, o cara atrás cheio de facadas. Sim, sei. Então muitas vezes você está uma espécie de meme, né? Um monte de faca nas costas e tratando de uma feridinha. Exatamente. Sei qual é. Então às vezes você está curando de feridos, mas você está... Isso é muito forte, pastor. Sangrando. Isso é muito forte. Né? Às vezes você está ouvindo pessoas e desejando alguém que te ouça. Meu Deus. Às vezes você está pregando providência, mas você está precisando de uma providência. Meu Deus. E é essa sobrecarga que leva muitos líderes ao nível de não suportar. De não suportar. E eu tenho falado muito sobre isso, porque quando acontece de um líder entrar em depressão... Pastor também é alma. Sim, e é uma pregação, né? Conheço. Um líder entrar em depressão, pânico, crise de ansiedade. Sim. E às vezes até vai ao nível de não suportar a ponto de dar fim a si mesmo. Né? Meu Deus. O que as pessoas perguntam é: e a salvação? Meu Deus. As pessoas não perguntam o que aconteceu, o que levou ele a chegar o que ele sentia, meu Deus, que levou a isso. Meu Deus, pastor. Meu Deus, como terminar essa entrevista agora? Pastor, que honra, que alegria. O tempo é curto, mas a gente precisa concluir. E eu vou fazer um bate-bola com o senhor pode responder assim com uma palavra, uma frase. Se quiser abrir um parêntese também, o senhor fica à vontade. Porque
Quem manda aqui é o senhor. Muito obrigado. Pastor, um sonho. Realizar grandes cruzadas de evangelismo com impacto social. Glória a Deus. Família. O que é família para o senhor, pastor? Refúgio. Pastor, isso é muito forte. Refúgio. Refúgio. Meu Deus. Muito forte. Igreja, pastor. O que é igreja para o senhor? Chamado, compromisso, aliança. Ministério. O senhor poderia usar a seguinte expressão: uma marca do seu ministério pessoal. Josué Brandão, o ministério do pastor Josué Brandão, uma marca. Amor. O senhor ama, pastor? Glória a Deus. Amo o ministério, amo o que ele me traz de responsabilidade e amo as pessoas que alcançamos pelo ministério. A última palavra é Jesus. Tudo. Paulo diz que ele é tudo em todos. Glória a Deus. Tudo. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Você acompanhou essa pequena conversa. Se você gostou, dá o like, compartilha. Pastor Josué, o senhor pode se despedir dos irmãos e concluir com uma oração. Sim. Gente, Deus abençoe vocês. Uma alegria estar com vocês. Ouçam algumas mensagens que nós temos, que eu sei que vai abençoar a sua vida. Ó Senhor nosso, Deus nosso, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez, agradecidos pelo teu favor, por tua misericórdia e por este momento de comunhão, relacionamento e compartilhamento de experiências, pensamentos e sentimentos. A nossa oração agora, Senhor, é que cada pessoa que está acompanhando este vídeo, ou que de repente vai ouvir apenas o áudio, que a tua bênção seja derramada sobre ele, sobre ela, sobre a sua casa e sobre os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém.